Que isso, essa taxa Selic não para de cair. Será que esse 100% do CDI continua sendo uma boa ou tem investimentos melhores? Inconformados, a resposta é sim. Existem sim investimentos melhores e o vídeo de hoje é focado nisso. Eu resolvi trazer 3 fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira de investimento e que estão rendendo mais do que o 100% do CDI atual. Mas claro, antes de começar, pausa um pouquinho, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo do canal, nenhuma oportunidade de melhorar os seus investimentos e assim caminhar rumo à tão sonhada liberdade financeira. Antes de começar, 2 recados importantes. Primeiro, esse vídeo não é uma recomendação de compra, é uma exemplificação prática do que eu faço para os meus investimentos. Segundo recado, eu resolvi trazer um caso real, então era muito mais fácil eu trazer 3 fundos de papéis, mas não, eu resolvi trazer um fundo de cada segmento. Então a gente vai ter um fundo de papel, um fundo de tijolo e um fundo de fundo. Começando explicando o que é o CDB que rende 100% do CDI e quanto que está rendendo atualmente. O CDB nada mais é do que você emprestar dinheiro ao banco. E o CDI é a taxa que um banco pratica para poder emprestar dinheiro para outro banco. Então, quando ele está te remunerando com 100% do CDI, quer dizer que ele está usando a mesma taxa que ele emprestaria dinheiro para outro banco. E hoje, atualmente, o CDI ele está em 11,65%. Lembrando que o CDI é a taxa Selic, que é 11,75%, menos 0,1%, que a gente chega nesse resultado. E para calcular o rendimento, a gente precisa tirar o imposto de renda. Em investimentos até 6 meses que você mexe, a taxa do imposto de renda é de 22,5%. Então, a gente fazendo a conta dos 11,65% menos 22,5% de imposto de renda, a gente chega em aproximadamente 9,1% ao ano, o que a gente mensalizando dá um rendimento aproximado de 0,75% ao mês. Ou seja, a cada R$1.000 que você investe, rende para você mensalmente R$ 7,50. Afinal de contas, o que é um FII ou Fundo de Investimento Imobiliário? É um local onde reúne o dinheiro e através de uma gestão ativa, ele vai investir no mercado imobiliário, podendo ser através de 2 formas: através de imóveis ou terrenos, numa gestão ativa no que a gente chama de tijolo, ou através de recebíveis imobiliários, no que a gente chama de papel. Lembrando que o terceiro tipo, que é o fundo de fundos, ele vai investir em fundos que façam uso dessas 2 formas de remuneração, seja através de tijolos, seja através de papéis. Começando pela primeira opção de FII, que rende mais do que o 100% do CDI, a gente tem os fundos de tijolos. São fundos que investem em imóveis físicos, podendo ser eles de 4 tipos mais usuais, mais presentes no mercado. O primeiro deles são os fundos de logística. Como o próprio nome diz, eles investem em centros de distribuições de logística, caracterizado por galpões bem posicionados na zona rodoviária, ou seja, que dê um bom escoamento na produção. O segundo tipo são os de escritórios, lajes corporativas, onde as empresas podem fazer suas sedes. O terceiro tipo, a gente tem os fundos de shopping center. Como o próprio nome diz, eles investem no segmento de shoppings através da propriedade desses shoppings. E o último tipo, a gente tem os renda urbanas. São imóveis bem posicionados para o varejo. Geralmente vai ser aquele imóvel desejado, aquela esquina tão bem posicionada que todo mundo quer estar nela. E claro, o mais importante nos fundos de tijolo é localização, localização e localização.
Não sou corretor de imóveis, mas é fundamental uma boa localização para que os fundos de tijolos tragam bons rendimentos para os seus cotistas. E nesse segmento eu invisto no BRCO11, um fundo de logística que a gente vai ver agora no Status Invest sobre os seus indicadores. Bora iniciar então, inconformados, vendo a primeira opção de fundo imobiliário que paga mais do que o 100% do CDI, e aqui a gente tem um fundo de tijolo, é o BRCO11. Aqui eu já vou destacar qual que é o rendimento mensal dele hoje. Ele está rendendo 0,8023, ou seja, já é maior do que o 0,75 do CDI. E esse aqui, sendo de um fundo de tijolo, a gente lembra que são 4 tipos, ele é do tipo de logística e aqui a gente pode acompanhar quais são os imóveis que ele tem hoje no seu portfólio. Então aqui a gente vê os imóveis, a questão da vacância, ou seja, se tem disponibilidade dentro do imóvel, aqui sendo 0 é ótimo, 100% é o pior caso. A inadimplência, a mesma coisa. Sendo 0 ótimo, quer dizer que todo mundo está pagando em dia os seus aluguéis, sendo 100% é o pior caso. E aqui a gente vê que a gente tem uma boa indicadores em relação, a gente vê aqui até um pouco dos inquilinos, quem são, e a gente vê que ele não tem vacância, não tem inadimplência, ou seja, está 100% um mundo ideal. E aqui embaixo também a gente consegue ver indicadores em relação a esses contratos. A gente vê que a maior parte está em São Paulo, o que é ótimo. São Paulo hoje é o estado onde movimenta mais a economia do Brasil. Os contratos, a gente vê que a maioria dos contratos está com mais do que 36 meses de vigência, ou seja, são contratos com mais de 3 anos vigorando. E aqui a gente vê o indexador, que a gente vê que a maioria está em IPCA, o que é bom também. Lembrando que o IPCA ele é o índice que mede a nossa inflação. Ou seja, se um índice ali está como IPCA, quer dizer que ele vai corrigir o poder de compra, e o IPCA em relação ao IGPM ele é menos volátil, o que dá mais uma previsibilidade de rendimentos de aumento do aluguel. O segundo FII, que rende mais do que o 100% do CDI, eu trouxe um exemplo de um fundo de papel. O que é o fundo de papel? É um fundo que investe em recebíveis imobiliários, podendo ser de 3 tipos, sendo o mais seguro, o high grade, o de médio risco, que é middle risk, e o mais arriscado, que é o high yield. E proporcionalmente, da escala do menor para o maior risco, tem também a escala do menor retorno para o maior retorno. E dentro desses tipos de investimentos, a gente tem 3 níveis de dívidas que eles podem investir, sendo a primeira delas a dívida sênior, a segunda a dívida mezanino e a terceira a dívida júnior ou subordinada. E como que é a dinâmica dessas dívidas? A dívida sênior é sempre a primeira a receber, desaguando depois, se sobrar dinheiro, na mezanino, e se sobrar dinheiro, quem é pago é o júnior. Ou seja, o risco do júnior é muito maior do que o risco da dívida sênior. E dentro deste segmento, eu trouxe o exemplo do POR 11, que a gente vai acompanhar nos indicadores quanto que ele está rendendo hoje. A segunda opção é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em recebíveis imobiliários. E essa opção é o POR 11. Aqui a gente pode ver os indicadores do POR 11. Eu vou destacar o seu último rendimento, que foi de 1,11%, dando para os seus cotistas R$ 1,01 de rendimento. E aqui a gente pode caminhar para ver quais são os perfis de dívidas que esse fundo tem. Então aqui a gente vê que ele tem 2 LCIs com a Caixa Econômica e se a gente clicar nos CRIs, a gente vai ver quais são as opções de CRIs que ele tem.
Aqui são 4 páginas e aqui a gente vê qual que é o valor. A gente vê que é um valor bem distribuído, então ele está ali bem diversificado dentro do segmento. E claro, se você quiser ver a fundo quais são essas dívidas, você vem aqui e pode abrir o último relatório do gerenciamento do gestor do fundo e aqui ele traz todas as informações das dívidas que ele investe. A terceira e última opção de FII que está pagando mais do que o 100% do CDI é do segmento do fundo de fundos, ou como o mercado conhece, FOF. São fundos que investem nesses outros 2 tipos de fundos que eu mostrei anteriormente. Qual que é a diferença? A diferença é que a análise dele é mais profunda, porque você não vai analisar somente o fundo, você vai ter que analisar todos os fundos que ele investe para saber se é ou não uma boa opção. Mas também é uma ótima maneira de você diversificar investindo em somente um ativo. E para isso eu trouxe aqui o exemplo do RBFF11, um fundo de fundo que eu invisto e que a gente vai acompanhar agora no Status Invest, os indicadores e quanto ele está rendendo hoje. E para finalizar, a gente vai ver um fundo de fundos ou FOF, como o mercado conhece. E aqui eu trouxe a opção do RBFF11. E destacando já o que a gente veio aprender, a gente vai ver que ele está rendendo hoje 0,8525 ao mês, o que já é superior ao 0,75% do CDI que está rendendo hoje. Isso através de um rendimento de 52 centavos por cota, baseado no valor de cota de R$ 61. É a cota mais barata que a gente está analisando aqui dos fundos. E a gente caminhando até o final da página, a gente vai poder acompanhar quais são os fundos que esse fundo investe. Então aqui a gente vê que a maior proporção está no BTLG11, que é um fundo de logística, e ele investe em todos esses fundos aqui, que são 3 páginas de fundos, bem diversificado em vários tipos de FIIs. Agora que você conheceu sobre essas 3 opções de FIIs, eu vou fazer o que a gente tem sempre que fazer, que é colocar em prática o que a gente aprende, e eu vou investir junto com vocês agora em 2 dessas opções de fundos através do aplicativo da Nuinvest, que é a corretora que eu invisto. Bora então, inconformados, fazer o investimento em 2 desses fundos. E por que 2 e não em todos? Porque dentro do meu planejamento eu preciso alocar nesses 2 setores e no setor que eu não escolhi, que foi o de logística, eu já estou com uma posição muito boa e não preciso investir mais. Então, primeiramente eu vou comprar o POR de 11. Então eu vim aqui na área dos fundos, digitei POR de 11, vou clicar em comprar, colocar a quantidade, eu vou comprar aqui 5 cotas do POR de 11, clicar em comprar, colocar aqui a minha senha. A partir desse momento, a gente clica em confirmar, já foi para os meus pedidos. Agora eu vou comprar o meu fundo de fundos, que é o RBFF11. E o RBFF11 eu vou comprar 10 cotas desse fundo. Então, cliquei na quantidade, cliquei aqui na minha senha e a partir desse momento ele já vai enviar o meu pedido. Eu clico em meu pedidos, está aqui as 2 ordens que eu mandei executadas. Então eu comprei 10 cotas do fundo de fundos e 5 cotas do fundo de papel. Concluindo, inconformado, a gente viu que é sim possível obter uma rentabilidade maior do que o 100% do CDI através do investimentos em fundos imobiliários. E sim, a nossa melhor opção rendeu 48% a mais do que o 100% do CDI. Ou seja, se você tivesse R$100 mil investidos no 100% do CDI, você teria um retorno mensal de R$750. Se você tivesse R$100 mil aplicados na nossa melhor opção de fundos imobiliários, você teria um rendimento de R$1.110. Ou seja, uma diferença entre um e outro de quase R$400. Esse dinheiro faria diferença na sua vida? É isso,
Inconformado, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim é uma forma de você apoiar o canal, o YouTube ver que meu conteúdo é relevante e assim a gente aumentar o nosso clube de inconformados para que cada vez mais pessoas rumem juntos à nossa tão sonhada liberdade financeira.